Na manhã desta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral deu início ao julgamento da AGE pela qual o ex-presidente Bolsonaro pode vir a ficar inelegível. O relator ministro Benedito fez a leitura do relatório do seu voto e, na sequência, tivemos as sustentações orais dos advogados de acusação e de defesa. O Valber, que é o advogado do PDT, que é o partido que ajuizou a representação, no seu tempo de fala e na sustentação oral, alegou abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional, uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro por ocasião da realização daquela reunião com os embaixadores, né? Que a reunião ocorreu com desvio de finalidade, utilização de bem público para finalidades eleitorais, constrangimento de servidores, utilização da TV Brasil, propaganda institucional para propagar fake news, difusão sistemática de fake news e ataques sistêmicos à democracia e às instituições democráticas, especialmente ao Tribunal Superior Eleitoral e os seus ministros, né? E trouxe também aqueles fatos relacionados à tentativa de golpe, trazendo uma série de fatos decorrentes, que seriam decorrentes dessa reunião com embaixadores, que culminaram aí na redação da suposta minuta do golpe e dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O Tarcísio, que foi o advogado que defende o ex-presidente Bolsonaro, no tempo que ele teve de sustentação oral, alegou que a reunião, né, que houve com os embaixadores tratou-se apenas de um ato institucional da Presidência da República para dialogar a respeito de aprimoramentos do sistema de votação e do nosso sistema democrático. Que não se está em julgamento, disse ele, o bolsonarismo e nem uma disputa entre o que seria uma civilização e a barbárie, né? O que estava em julgamento apenas e tão somente é a reunião com embaixadores e não os atos que eventualmente se sucederam após a reunião com os embaixadores. Não se poderia, como ele disse, ampliar a causa de pedir, como já aconteceu, como também o tribunal já se posicionou no sentido de não ampliar a causa de pedir na chapa Dilma e Temer. Ele entende que não poderia aceitar dentro desse processo os documentos todos que foram juntados posteriormente a isso, relativos aos atos antidemocráticos, à minuta de golpe, etc. O que está em julgamento, segundo o que ele disse, seria apenas e tão somente a famigerada reunião com os embaixadores, na qual o ex-presidente teria feito colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro e sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos. Ele alegou que pode ter tido um tom inadequado, uma linguagem ácida ou até mesmo uma linguagem excessivamente contundente, mas não se passou disso, né? O fato em si seria apenas de multa, como ele fez questão de frisar na sua sustentação oral, porque os fatos bastante semelhantes, como falas inadequadas ou eivadas de fake news, foram representadas em processos próprios para isso e houve aplicação de multa tanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro como para outros vários parlamentares. Então ele entende que a reunião, se realmente se entender que ela foi inadequada, que se apliquem as multas do artigo 36, de propaganda eleitoral antecipada, ou até mesmo de conduta vedada, mas jamais uma penalidade maior ou excessiva de inegibilidade, pois não se tratou de um ato que teve uma finalidade eleitoral. A gravidade, inclusive, que se fala, né, para fins de cassação de chapa, ou no caso da aplicação da inelegibilidade em função do ex-presidente não ter sido eleito, ela teria sido mitigada por conta justamente da nota que o TSE publicou ali 2, 3 dias depois do evento, né, que foi amplamente divulgada por vários veículos de comunicação, e também pelo fato de ter sido dado uma liminar num determinado processo que proibiu a divulgação do conteúdo, né, daquela reunião com embaixadores. Então, não haveria gravidade e muito menos conotação eleitoral naquela reunião. Em seguida, as sustentações orais, falou o representante do Ministério Público, da Procuradoria
da República, né, da Procuradoria Eleitoral, na qual ele entende que houve sim abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo sim a declaração de inelegibilidade do ex-presidente, dando parcial provimento então à ação, porque não se aplicaria, entendeu, pela não aplicação da penalidade ao ex-candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro. São essas as informações de hoje. O processo foi suspenso, ele volta a julgamento na próxima terça-feira, quando, acredito eu, o ministro Benedito irá proferir o seu voto. Não sabemos se na mesma sessão serão colhidos os votos dos demais membros do Tribunal Superior Eleitoral. É um processo que demanda toda a nossa atenção, pois criará uma jurisprudência muito contundente por parte do tribunal a respeito dos fatos havidos, e certamente a mídia está toda aí atenta a esses acontecimentos.